O governo de Itamar Franco foi marcado, né, pelo surgimento do Plano Real. O objetivo dele era o controle da inflação. Nós tivemos também aí a presença do Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Economia de Itamar. E em 1º de julho de 1994 entrou em circulação o real, que é a nossa moeda atual. Os índices de inflação diminuíram, né, drasticamente durante este período, né, o que levou inclusive o Fernando Henrique Cardoso a ser eleito. Né, ele disputou as eleições presidenciais, né, com o Lula por 2 vezes e derrotou o Lula. Né, ele ficou no poder durante 2 mandatos, inclusive a emenda da reeleição surgiu no governo dele, durante o governo dele, e o governo dele foi marcado por uma implantação maciça do neoliberalismo no Brasil. Lembrando, né, que o neoliberalismo ele prega, né, um Estado mínimo e um processo de privatização, né, terceirização, né, de toda a estrutura do Estado. Então, várias empresas brasileiras foram vendidas nessa época, inclusive a preço de banana. A Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né, foi uma delas. E o Fernando Henrique Cardoso também, ele começou todo um processo de organização para, inclusive também, a privatização das universidades, mas isso não chegou a acontecer. Foi um período bastante difícil para os movimentos sociais no Brasil. Né, uma repressão muito forte, principalmente ao movimento sem terra. Né, a violência no país cresceu absurdamente. O abismo social que parecia, né, estar diminuindo cresceu ainda mais. Né, e uma organização de novos partidos, né, com outros políticos com uma mentalidade um pouco diferenciada, acabou, né, levando à eleição, né, em 2002 do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, para presidente do Brasil. Na época, ele derrota o candidato de Fernando Henrique, né, o José Serra, e começa um novo ciclo, né, na política brasileira, que até então não havia estado nas mãos de um grupo ou de uma visão, né, mais popular, né, uma visão hoje se chamaria de esquerda, né, mas uma visão mais popular, mais voltada para o povo, né, que foi o projeto que o PT apresentou para a sociedade brasileira e que teve uma série de consequências positivas, né, claro, também, né, dentro da questão política também teve seus problemas, né, mas ele vai permanecer no segundo mandato do Lula, depois posteriormente no mandato da Dilma Rousseff e até o segundo mandato dela, que infelizmente, né, terminou por conta de um golpe, né, nesse caso um golpe civil, né, que tirou uma presidenta eleita pelo voto democrático do povo do poder, né, e colocando no poder o seu vice lá, o Michel Temer. Somos uma república muito jovem, né? Estamos aí com pouco mais de 130 anos, já vivemos ditaduras, golpes, já vivemos impedimentos, né, impeachments, né? Nós vivemos vários movimentos sociais, tivemos políticos, né, representantes do povo, outros, grande maioria, representantes de interesses particulares, corporativistas. Hoje o Brasil está numa encruzilhada, né, vive um momento extremamente complicado no que diz respeito à sua democracia, pois dentro dessa própria democracia pessoas defendem intervenção militar, AI-5, e nesse ponto aqui é importante a gente entender o que a educação faz falta para um país. Portanto, a nossa trajetória política, democrática, ela só vai alterar quando nós tivermos realmente consciência do nosso papel como cidadãos ativos e não apenas meros eleitores, mas aqueles que cobram, que conhecem o que significa uma sigla, né, o que significa uma ideologia de um partido.
Quando nós pararmos de votar apenas numa imagem de uma pessoa e conhecermos, na verdade, a agenda, né, que uma ideologia política tem, que um candidato tem. Temos muito a caminhar nesse sentido, mas sem dúvida, com educação, com informação, pesquisando, comparando ideias, é que nós vamos superar os fantasmas que se colocaram hoje, né, que retornam, né, com outras caras, mas que infelizmente defendem os mesmos interesses conservadores de sempre, né, condenando a nossa população muitas vezes, né, à pobreza, à miséria, né, à injustiça social. Cada brasileiro que luta, né, em todas as esferas, né, quer uma sociedade justa. E nós devemos deixar essa sociedade para os nossos filhos, né, para os nossos alunos. Então depende de nós lutar por uma educação de qualidade e uma educação que conscientize e não que aliene. Uma educação que politize e não apenas partidarize. Temos que ter uma educação que possa mudar essa realidade. Sem isso, a nossa república ela vai viver em ciclos, né? Sempre retornando, né, ao que é voltado ao conservadorismo, ao obscurantismo e sem evolução. Foi muito bom estar com vocês falando sobre a trajetória da República Brasileira de 1889 até os dias atuais. Um abraço.